Mãe de 3, cozinheira, tenho muitos restaurantes, um buffet e uma lojinha. Tô aqui para te engordar e quem sabe te influenciar. É assim que a minha convidada de hoje se apresenta no Instagram, onde mergulhou de cabeça como influenciadora. Que ela obteve sucesso na gastronomia, ninguém duvida, mas não da maneira como muita gente espera. Entre se dedicar para cair nas graças de guias como Michelin, ela optou por abrir uma porção de casas despretensiosas que deram muito certo. Numa delas, chamada de Muquifo, ela serve um prato que leva um ingrediente execrado pela maioria dos chefs e foods, pelo menos da boca para fora, o caldo industrializado, e não faz segredo disso. Como influenciadora, ela caiu nas graças de marcas poderosas, o que, segundo ela, muita gente desse meio não engole até hoje. Com vocês, Renata Vanzetto. Renata, você me contou uma vez de um texto de um crítico gastronômico que ele falava que você se importava com a comida, mas que a carta de vinhos não era essas coisas, que o restaurante, as cadeiras, etc. E que depois você pensou melhor e concluiu que aquela crítica estava inteiramente certa. Quão libertador foi essa constatação para a sua trajetória? Eu acho que quando a gente vai tendo consciência das coisas, né, só ajuda, assim. Então eu não tinha essa consciência antes e depois eu vi que sim, eu não dava tanta... Não é nem tanta importância, mas tanto peso para um serviço formal, um serviço mais chique, ou uma mega carta de vinho, ou um ambiente mais... Mas foi aí que eu descobri que era o meu jeito de fazer as coisas e o meu conceito dos restaurantes e muito do sucesso das nossas casas é justamente por isso. Então, eu parei de me comparar também e com o restaurante tal, com o chefe tal, e entendi o que eu gostava de fazer e como eu fazia, sabe? E um dos pratos do Muquifo, que virou seu restaurante de maior sucesso, né? Leva um ingrediente que muita gente torce, pelo menos desse meio, torce o nariz, que é o caldo industrializado. Sim. Assim, né? Teve um processo de você sentir um pouco com receio de eventuais críticas? Como é que foi isso? Olha, eu acho o seguinte, o Muquifo, ele tem essa coisa de realmente ter receitas da minha família. Genuinamente existem a sardinha que o meu avô fazia, a salada de cebola da minha avó, a batata da minha avó, que assim, para qualquer pessoa que se pergunta da minha família, é a coisa que todo mundo mais ama, que a gente mais sempre comeu tal, e era o caldo industrializado. Minha avó fazia assim. Então eu acho que quando você deixa verdadeiro, claro, aberto, é muito mais real e muito mais natural para as pessoas do que se, por exemplo, vamos supor, você vem no EMA, um dia como um negócio que você gosta, e aí um dia você descobre que eu estava usando um caldo industrializado lá e eu nunca falei. Eu escancarei isso. Então, você não quis deixar isso escondido. Assim. Jamais. É a receita real dela. É assim. Ela fazia assim. Então, e eu acho que no final, uma coisa que era para até ser meio negativa foi muito positiva. As pessoas acharam o máximo. Tá escrito no cardápio que é feito com isso, sabe? Mas sim, na hora que eu fui por ali, eu fiquei meio insegura. Falei, ninguém faz isso. Eu nunca vi na minha vida um chefe descrever no cardápio que tá usando um caldo mágico industrializado, né? Nunca. A não ser uma publi, talvez, não sei. Mas assim, organicamente, não. E eu acho que a galera gostou disso. E hoje é o prato mais vendido do Muquifo disparado, né? Disparado. É o prato mais vendido do grupo M inteiro. Quando você tem vários sócios, né? Quando você foi defender o conceito do Muquifo, né, que tem bife à parmegiana, tem estrogonofe. Você me comentou que um dos sócios falou, bom, mas isso tem em tudo quanto é lugar, Sim. né? Você comentou que normal era justamente voltar, quer dizer, o que faria a diferença era justamente voltar para essa coisa normal. Você ainda acha que está valendo essa sua análise? Acho porque, assim, quando o Muquifo abriu, exatamente no momento que eu fui abrir o Muquifo, a gente estava num auge de alta gastronomia, de muita invenção, de muita criatividade, de muita gente querendo fazer tudo muito diferente. Era o auge disso. E eu quis fazer totalmente contramão disso. Gente, pelo amor de Deus, onde tem um restaurante legal, descolado, com música boa, serviço bom e tal, só que para eu comer um bifão à parmegiana, um bifão à milanesa. Não tem. Então foi num momento que, assim, foi muito propício para isso. Tanto que o Muquifo foi um sucesso desde o dia 1, né? Que abriu e segue sendo até hoje. E até mudou de endereço e continua, né? E isso foi uma coisa que me trouxe muita insegurança. Quando a gente foi mudar de endereço, eu falei, meu, o que vai ser? Que medo, E
E não, a gente continua, você vem um domingo aqui, é fila de espera, assim, o que foi realmente um case, assim, pra gente no grupo. E eu acho que ele é isso, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é escancarado o brigadeiro, 2 quilos de brigadeiro em cima de um bolo, sabe? É um comfort food muito real, assim. E eu acho que passou um pouco essa onda de muita invenção do que os anos atrás, né, que eu abri o Muquifo, mas eu acho que ainda você vê que tem muito público, tem muita procura para isso, porque senão o Muquifo não estaria ainda fazendo as filas e o movimento que ele faz de segunda a segunda, sabe? Você disse que na época da montagem do Muquifo também você achava que tinha muita frescura na gastronomia. Você ainda acha que isso supera? Acho, mas é tão polêmico. Eu acho. Eu sou uma pessoa... Eu não tenho muita paciência para muita frescura, invenção, storytelling gigante demais, sabe? Eu acho que... Só que, assim, também cada um segue a linha que quer seguir, acredita, né? Faz o que acredita, tal. Eu, Renata, hoje, o Mama, eu acho que é a maior prova disso. É meu último restaurante que eu abri. O Mama é, assim, é comida, acabou, ponto final. Sem toda aquela história por trás, sabe assim? Você vai lá, você vai comer uma maçona maravilhosa desse tamanho, uma pizza, é o que eu gosto de comer, é o que eu gosto de consumir, é o que eu acredito, enfim. Eu sempre vou ser assim, eu acho. Então, sigo tendo essa opinião. E você disse também que você não busca nem a perfeição em nenhum restaurante que você abre. O que é essa perfeição que você acha que você não persegue? Eu acho que se eu fosse uma chefe de um restaurante só, se eu tivesse só um restaurante, não tivesse mais nada, eu acho que talvez eu iria para um outro caminho, de querer transformar aquele no melhor restaurante, com o melhor serviço, com o melhor... Mas eu fui para outro lado, né? Hoje eu tenho vários negócios, eu tenho um buffet, eu tenho uma loja, eu tenho que me desdobrar em 1 milhão de coisas. Então é óbvio que eu não estou 100% presente em nenhum, porque eu estou me dividindo em várias frentes, fora 3 filhos, vida pessoal, enfim. Então hoje eu não busco em nenhum projeto meu ser o mais... Não, o que eu quero é oferecer um momento legal. Um programa legal para as pessoas. Tipo, óbvio, jamais uma coisa, comi mal, teve um serviço ruim. A gente trabalha para que isso não aconteça, mas a gente não trabalha para ser o impecável. Não, eu sempre falo isso para minha equipe. Aqui ninguém está buscando estrela, ninguém está aqui brigando por prêmio, ninguém... Não, o Grupo M, desde Mercearia Maravilha, os restaurantes, tudo, são lugares para as pessoas serem felizes, ponto. É isso. E quando você abriu o EMA, aqui que a gente está, há 11 anos atrás, você tinha acabado de vir de um estágio do Noma, enfim, que foi 4 vezes o melhor do mundo, e depois você até abriu o EMA pensando um pouco em perseguir esse caminho, né? Você imagina como teria sido sua vida se você fosse por essa direção? Já pensei muito nisso, sabia? Muito. Tipo, se eu não tivesse aberto 300 mil coisas, se eu tivesse focado só no EMA, se eu tivesse... teve uma época na minha vida, pra você ter ideia, que eu queria tirar o EMA de São Paulo e enfiar o EMA no meio do mato, na minha casa lá do sertão de Camburi. Eu queria fazer um projeto todo, né, toda natureza, tô eu cozinhando, barriga no fogão. Já pensei isso, mas eu acho que o meu sangue empreendedora nunca deixou, sabe? Mas esse caminho seria para perseguir uma estrela, nesse sentido? Sim. Aí eu acho que eu ia de cabeça. Eu vou muito a fundo nas coisas que eu faço, sabe? Eu me dedico muito em tudo. Eu acho que se eu tivesse só um restaurante, eu iria me dedicar a fundo para ser muito melhor do que é, sabe? Mas não foi o caminho que eu segui. Tipo, no final, hoje eu entendo que eu sou uma pessoa que gosta de realizar projetos, mais do que qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que eu jamais seria uma chefe de um restaurante só. Você cuida do cardápio, da louça, você abriu até uma loja. Sim. Esse é o barato hoje? Você consegue dividir um pouco do seu interesse nesse... Sim. Negócio? Eu gosto de muitas áreas, assim. Então, eu gosto muito da área de criar o prato, mas eu também cuido muito da estética dos lugares, desde decoração, a luminária nova que eu ponho, as louças, o uniforme, desenho um uniforme novo,
Agora a gente está redesenhando as sacolas de delivery. Eu estou toda hora recriando coisas e cuidando de todo esse branding e estética de todas as marcas e sempre pondo novidade nos cardápios, sempre. Tipo, um mês entra uma coisa no Ema, e no outro eu já entro novidade no Mukifa, aí põe uma pizza nova no Mama, aí cria um combo novo no Matilda. Eu não paro. Estou sempre renovando tudo. E você é uma das chefes que come sua comida ou aquela chefe que só experimenta na... Adoro minha comida. Não, eu como muito. Eu sempre almoço todos os dias da minha vida, por aqui, todos os dias. Peço delivery daqui, hoje à noite venho jantar no Mama, eu tô sempre consumindo tudo, porque eu acho que também é um jeito, como eu não tô mais nas cozinhas, eu não fico mais, né, cozinhando efetivamente dentro da cozinha e tal. O jeito de eu ver o padrão das coisas é comendo. Comendo, vendo quanto a minha equipe tá seguindo o que foi definido, sabe? Você foi descoberta ali pelo Guia Quatro Rodas quando você tinha 19 anos, né? Sim. Eu trabalhei no Guia Quatro Rodas, assim, mas como é que um pouco, para a cabeça de uma garota de 19 anos, como é que foi isso? Nossa, eu não tinha a menor noção de nada, né? Assim, imagina, quando chegou, me ligaram que eu ia precisar vir para São Paulo. Eu até então sempre morei na ilha. Eu cheguei a ligar para uma tia minha jornalista. Falei, Suzana, estão me ligando de um guia, eu não sabia nem o que era. Eu, assim, totalmente bicho do mato, sabia nada do que estava acontecendo. E foi um boom, assim, foi um divisor de águas na minha carreira profissional, tipo, a gente começou a ter um movimento absurdo depois disso, aí o investidor procurou a gente para vir para São Paulo, aí a gente trouxe o Maracutaia para São Paulo, foi todo um pontapé ali, sabe? Foi muito importante. Para a cabeça daquela menina de 19 anos, isso é um peso, não? Era. Tudo, olha, tudo foi muito um peso. Hoje, é engraçado, né? Quando a gente está nas situações, a gente não tem muita noção, né? A gente só vai tentando sobreviver. Quando você olha para trás um pouco, hoje eu vejo coisas que na época eu não tinha consciência, mas assim, várias. O fato de eu vir para São Paulo, largar uma vida inteira caiçara, uma família inteira, eu tinha 21 anos, larguei um namorado, que eu namorava há 7 anos, saí de uma casa no meio do mato para morar num apartamento de 32 metros quadrados, sabe, eu vejo toda a mudança que eu tive de vida e tal, e eu lembro de situações e momentos tristes, assim, mas eu não conseguia entender, porque hoje eu vejo, eu falo, por que você não entendia? Porque olha a vida que eu larguei, e com o peso novo de ter um restaurante que abre de segunda a segunda, com concorrência pra caramba, saindo em 1000 mídias, saindo 1000 coisas, antes com a minha vidinha da Ilha Bela ali, sabe? Que eu abria quinta, sexta, sábado. Eu tive uma mudança de vida muito louca, assim, e com muita pressão. Você lembra o que você veio buscar em São Paulo quando você saiu da Ilha Bela? A minha mãe é uma mulher muito corajosa, muito hiperativa, quer abraçar o mundo, quer fazer 1000 projetos e tal. Eu acho que foi muito mais por uma coisa da minha mãe. Vamos para São Paulo, vamos. Tipo, ela querer me jogar no mundo. Ela acreditava muito em mim. Minha mãe falava o tempo inteiro, Renata, você tem um talento. E eu não tinha essa consciência. E foi minha mãe. Minha mãe que quis vir para São Paulo também, largou toda a vida dela da Ilha Bela e a gente veio ela, eu e minha irmã. Mas sabe quando você meio que só vai? Eu só vim. Uhum. Eu só vim e aí depois eu fui entendendo a dimensão de tudo. Teve uma matéria que saiu, era uma folha inteira, assim, eu não sei se é o estado de São Paulo na folha, agora não lembro. Eu segurando uma colher, assim, eu lembro que me mandaram, eu falei, que é isso? Tipo, eu tava aqui há um mês, até então eu não sabia, assim, eu só sabia falar o nome do Alex Atala, era o único chefe que eu sabia falar. Tipo, eu não tinha a menor consciência, não tinha a menor entendimento desse mundo, nada. Eu caí aqui um bicho no mato, assim. E foi um boom absurdo e foi pesado, foi pressão, foi crítica, uma vida, assim, difícil. Eu não tinha um dia de folga, nossa, foi puxado. Você falou um pouco da sua mãe, você vê características dela em você? Nossa, 100%. 100%. Eu sou idêntica à minha mãe, assim. Hoje eu vejo que eu puxei esse lado 100% dela, de não conseguir ficar quieta. Tem que estar inventando coisas, tem que estar abrindo projeto, tem que estar, sabe? E o lado bom a minha mãe é muito corajosa, assim, ela enfrenta, ela vai que vai, e eu acho que eu tenho bastante disso dela também, sabe? O que você acha que motiva essa inquietação que vocês duas têm, assim, é uma coisa de buscar coisas diferentes, uma perfeição, no sentido de chegar em outro patamar ou não se contentar? Como é que um pouco você observa isso? São duas coisas. Uma,
a questão de dificuldades financeiras. A minha mãe, quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade, lá na Ilhabela, meus pais perderam tudo, tal. Já contei isso algumas vezes, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E isso, com certeza, moldou em mim né, essa coisa de ter que trabalhar. Então, desde muito cedo eu trabalho. Eu paguei a minha escola e da minha irmã na Ilhabela trabalhando, sabe? Então, desde muito novinho. Então, acho que isso foi uma coisa que, com certeza, fez diferença. E a minha mãe, a mesma coisa. A minha mãe teve uma infância super simples, com 1000 necessidades, sempre teve que se virar, babá. Depois, tiveram grana, eu nasci nesse mundo, muito melhor do que o da minha mãe, só que eles perderam tudo. Então, meio que teve toda essa história de novo, sabe? Minha mãe também teve que recomeçar, ela se separou do meu pai, sem nada, absolutamente nada, teve que recomeçar do zero. Então, eu acho que essa dificuldade, com certeza, influenciou. E, totalmente à parte disso, eu acho que a gente tem um sangue muito criativo, eu e ela. Criativo mesmo, criação, artista. Minha mãe é artista, pinta, faz escultura. Eu acho que são essas duas coisas que juntas ela tem, eu tenho, e fazem a gente ser muito inquieta, sabe? E como é que foi para você fechar passar para frente, na verdade, o Maracutaí? Você ficou 14 anos. Sim. Como é que você enxerga, hoje não está aberto, mas como é que você enxerga aquele restaurante, aquele projeto com esses anos que se passaram? O Maracutaí, ele foi um projeto muito importante, foi meu primeiro restaurante com a minha família, tal. Né? Subimos a serra com ele, abrimos alguns em São Paulo, foi o início de tudo, mas chegou um momento que o Maracutaí não tinha mais minha cara. E eu não conseguia mais pôr energia, eu não acreditava muito naquilo, eu já tinha o EMA e aí minha mãe ficou tocando Maracutaí e eu fiquei tocando aqui. E eu não tinha mais... Sabe quando você não tem mais empolgação, assim? Era um projeto que eu não gostava mais. Então, eu quis vender por isso, porque eu falava, mãe, não é isso que eu quero, não é esse ambiente, não é esse tipo de cozinha e tal. E deu muito certo, porque foi 3 meses antes da pandemia chegar, né? Foi uma sorte gigantesca que a gente teve, porque... Já não estava naquele sucesso de antes também, né? Não, mas um grupo quis comprar, tal. A gente vendeu a um preço que, assim, incomparável se eu tivesse vendido no auge do Maracutaí. Tipo, no auge que bombava, absurdo e tal. Eu vendi por um valor quase, sabe? Tipo, simbólico, assim, porque... E foi no meio da pandemia e tal. A minha mãe ficou muito mal, minha mãe chorou muito e tal. Eu não. Eu simplesmente falei, ufa, vendi. Tipo, pra mim foi quase uma libertação, assim. Eu acho que o Maracutaí era muito mais um projeto da minha família do que meu, sabe? E eu consegui fazer o meu, que é isso aqui. Então foi quase libertador, assim. Como é que foi esse período da pandemia, se você resumisse, assim? No começo você até disse que ficou com medo de ter que voltar, abrir mão do seu padrão de vida que você tinha conquistado, enfim, naquele momento seu marido também é dessa área. Terrível. O que era que você imaginava que ia ter que voltar lá para Ilhabela? O que vinha na sua cabeça? Nossa, foi uma época muito difícil para mim, porque eu fiquei muito perdida, assim, de... O que vai ser da minha vida? O que tudo isso que a gente construiu de anos, tipo, eu via pagando conta e não entrando R$1. A gente começou a se embolar, assim, tanto aqui, né, financeiramente falando, os restaurantes, como eu na minha vida pessoal, porque, né, eu mudei o meu padrão de vida, eu morava num apartamento alugado, caro, meus filhos numa escola cara, tipo, e aí? E simplesmente eu parei de ter entrado dinheiro, parei, assim, do dia pra noite, meu marido também. Foi bem complicado, foi uma fase, com certeza, a fase mais difícil que eu passei na minha vida, foi a fase da pandemia. Mas também, né, são nessas crises que a gente também tem que se movimentar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu, nos restaurantes, comecei a investir muito em delivery, que foi o que segurou todos os restaurantes. A gente abriu o delivery do EMA, a gente quadruplicou o delivery do Matilda, e aí a gente estava assim, e durante a pandemia a gente fez assim. A gente cresceu, no final da pandemia a gente cresceu 30% do que a gente era. Então, no final, a pandemia foi muito difícil no começo, mas foi muito bom depois. E na minha vida pessoal falando, eu comecei a
a pôr a cara no Instagram. Comecei a fazer receitas, o meu quadro Recomendo, que é o quadro de receitas, surgiu na pandemia. Que aí eu comecei, durante a pandemia, já a fechar publicidades, comecei a virar blogueira, totalmente por precisar. E deu certo, e rolou. Você já disse também que quanto mais blogueira você virava, mais os chefes te odiavam. Sim. Você ainda acha isso? Acho, total. Acho não, tenho certeza. Tipo, é um rola, ixi, a fofocaiada, tipo... Mas você acha que o sucesso da forma como você obteve incomoda? Acho que, por exemplo, eu já passei algumas situações, eu já passei situação, tem uma que eu não sei, talvez eu até tenha te contado essa no Maracutaia antigo, que eu tava esperando um valet. Eu já contei para alguns jornalistas que eu tava esperando um valet lá no Maracutaia, anos atrás, sentei no banquinho esperando e tinha um casal do meu lado conversando sobre mim, eles não perceberam que estava ali. E foi muito curioso para mim ver pessoas falando sobre mim, eu sentado do lado, e o que eles achavam. Então, era a menina explicando pro namorado, sei lá, marido, quem era eu. Então, ela falava, ela é super novinha, uma menininha bonitinha, super novinha, bem filhinha de papai, sabe? O pai foi lá, bancou, abriu um restaurante, aí parece que agora bancou aqui em São Paulo, super nova. E eu ouvindo aquilo... Como é que foi ouvir isso? Eu queria voar em cima dela, porque a minha história é totalmente oposta. Totalmente oposta. Meu Deus! Então, e assim, eu do lado, sentada num banco, assim, tensa, e a menina falando. Já passei por uma situação muito parecida aqui, também, a mesma coisa. Eu jantando no Me Gusta, uma mesa do lado, falando sobre mim. Totalmente distorcido. Então, as pessoas falam, né? Falam, sei lá, o que as pessoas acham. As pessoas não conhecem a história e aí vem um monte de restaurante, acha que eu era milionária, veio aqui abrir um monte de coisa, sabe assim? Faz a menor ideia de tudo que a gente passou e como foi. E eu acho que a coisa no Instagram também. Eu sei disso por amigas que falam, enfim. Mas existe uma coisa, tipo... um preconceito mesmo, sabe? Uma coisa, tipo... Com o sucesso? Com certeza. Com sucesso, não só em relação aos restaurantes, né, estarem há 10 anos aqui, cheios, blá blá blá, e um monte de chefe fechando um monte de coisa, e também da minha vida pessoal, Instagram, blogueira, sabe? O Instagram é quase uma regra, né? A dinâmica dali é de as pessoas se mostrarem sempre felizes, momentos, né, de situações fantásticas, é um pouco da lógica da coisa, assim, né? Como é que é para você, trabalhando também como influenciadora, lidar com essa dinâmica da história? Tem que tomar muito cuidado, e eu tento tomar, sabe? Porque eu vejo amigas minhas que não tem nada a ver com esse mundo, só seguem pessoas, não trabalham com Instagram, nem mal postam, mas seguem pessoas e criam coisas na cabeça. Eu falo, gente, não é isso, sabe? Então, porque as pessoas fazem um recorte, né? Um dia uma seguidora me parou na rua e falou assim, Renata, eu sou muito seguidora, eu sou louca, eu vejo tudo, eu conheço a vida inteira, eu sei tudo. E eu parei e fiquei pensando, falei, gente, é engraçado isso, né? Se eu tenho muitos tracinhos lá no Stories, muitos, são, sei lá, 20 de 15 segundos, faz a conta. Se eu tenho muitos, se é um dia que eu posto muito, vários tracinhozinhos lá, são 20 minutos do meu dia. E a pessoa acha que ela me acompanhou o dia inteiro e viu tudo e sabe tudo o que aconteceu. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, ali é um recorte do que eu quero mostrar. Eu venho aqui, eu posto eu almoçando no miado, eu não sei o quê, eu fazer ali. Aí eu tenho reunião com o contador, reunião com o advogado, de problema, de bucha, de briga com sócio, que não tá nesse recorte, entende? Então, não é porque eu não quero mostrar, mas não dá pra mostrar. Eu não vou filmar eu numa briga com meu sócio, eu não vou pegar o celular e filmar o contador no... Não é porque eu não quero mostrar, mas é que não dá pra mostrar. Então, o recorte vira das coisas legais, das coisas bonitas. E existe toda uma vida com problemas e dificuldades e brigas e... Vixe, que ninguém vê. E eu acho uma merda isso, na verdade. Porque cria-se uma expectativa e uma vida totalmente ilusória de que a minha vida é isso. Vir aqui, vocês não estão cheios, blá, blá. E ninguém vê o pepino que é por trás de você ter 220 funcionários, entendeu? O pepino que é atender mais de 1.000 pessoas por dia.
Só que é isso, o Instagram é um recorte da parte boa. É exatamente isso. Só que eu acho que cada vez mais as influenciadoras e quem trabalhar com o Instagram tem que tomar um cuidado imenso com isso, sabe? Porque eu tô dando um exemplo da minha vida, que ok. Agora você pega em proporções maiores, essas meninas novas que ficam vendo as mulheres, magérrimas, sabe assim, falando de outro assunto, de outros temas, eu acho mega perigoso e complicado. Então, existe uma responsabilidade sobre isso, e eu gostaria que cada vez mais fosse real mesmo, para não criar uma ilusão de vida aí que não existe. E uma coisa é compartilhar para a quantidade de seguidores que você tinha antes de investir de fato nisso. Assim, agora, quase 250 mil, como é que tem sido assim, compartilhar sua rotina pessoal, com filhos? Isso tem gerado conflitos? Tem, porque é isso. Quando você tá ali, 20 mil, não sei o quê, pra mim, tava tudo bem. Eu comecei a crescer, começaram a vir problemas também, sabe? Então, você começa a ter hater, coisa que eu nunca tive na vida. E aí, de um tempo pra cá, começou um outro. E você que não tá acostumado com isso, vem uma pessoa falar uma bobagem, eu já mega fico abalada, sabe? Então, aí a exposição dos meus filhos... Geralmente fala não é de uma forma nem um pouco terrível, simpática, sempre né? terrível, sempre um horror, sempre... Eu vou lá, bloqueio na hora, nem perco meu tempo respondendo, não faço nada. Eu vou bloquear, a pessoa acabou. Mas... Tem um custo. Tem. E a parte dos meus filhos, né? Eu sempre expus muito eles, porque, na verdade, eu sempre mostrei minha vida ali, cotidiana, com 3 filhos, tal. E de um tempo pra cá, isso começou a pesar, sabe? Tipo, caramba, eles estão crescendo, quem disse que eles querem estar ali? Eles estão sendo parados na rua, coisa que nunca aconteceu na vida, agora são. Eu sei que. A minha babá leva eles pra escola de carrinho o tempo inteiro, fala, Renata, hoje você não acredita, 2 pessoas pararam ali no meio da rua, Renata. E aí isso começou a incomodar meu marido, coisa que a gente nunca tinha passado, é novo isso, sabe? Então, sei lá, é conflitante. A internet, voltando para os restaurantes, assim, para elogiar é uma coisa, assim, mas para criticar, eles criticam sem, assim, vai com 3 pés na porta. Eu brinco assim. que todo mundo virou Masterchef, né? Depois do Masterchef, todo mundo sabe julgar um prato. Então, assim, eu saio com os meus amigos que não sabem como diferenciar uma banana de prata, nanica, da terra, não sabem nada. Sentam num restaurante e começam. Nossa, achei que faltou acidez. Nossa, vocês não acharam que faltou... Eu falo, Jesus, amado, agora todo mundo é crítico. Tipo, é absurdo, assim. E aí deu um celular na mão, ferrou. Aí já virou... Todo mundo faz a sua resenha lá, faz a sua... Hoje em dia isso tá... Mas, é a nova vida, né? O novo cenário é esse. Também a gente tem que se adaptar a isso. Eu só ficava criticando no começo e hoje em dia eu falo, tá bom. E tem. O Mama Abril veio muito youtuber, influenciador que faz videozinho de, tipo, resenha de restaurante. E muito o sucesso espalhou também por isso, porque essas pessoas viralizam, é uma coisa absurda, assim, e traz muita gente e tal. E tem muita gente falando bem, mas também tem gente falando mal. E aí, quando você pega um falando mal, você fica louca, né? E aí, quando você pega um falando bem, você gosta, porque tá lá 1 milhão de views e o restaurante lotado de reserva no dia seguinte, sabe? Então faz parte. Pensando aqui, o muquifo, né? Você chamou um restaurante de muquifo. A torta, que de certa forma te ajudou Ridícula. a bombar, é ridícula. Sim. Aí tem as Seguilocas. Maracutaia, de certa forma, é uma brincadeira Sim. com maracutaia. Sim. Essa autoironia, esse autodeboche, de onde vem isso? Minha mãe, certeza, porque a gente tem essa coisa, eu e ela, a gente não é se zoa, mas a gente ri muito de si mesma, vai? Então, a gente, tipo, os maiores ataques de risos que eu já vi da minha mãe é, tipo, ela caindo, sabe assim? Ela tem um treco de rir, a gente tem isso, a minha família é assim, minhas tias são assim, eu sou assim, minha irmã é assim, a gente é assim. Então, a gente tem um humor que a gente fala que só a gente tem. A gente tem um humor diferente. Então, no final... O muquifo, o miado, o mico, é um humor, é uma brincadeira, sabe? Mas você vê, de certa forma, uma estratégia de defesa, assim, para o muquifo, se alguém reclamar, não é um muquifo, mas assim, né? Pô, eu avisei. Avisei. Eu avisei, sim. Pouco. E trabalha com sua mãe, você tem seu cunhado, sua irmã, tem até um ex-namorado, se eu não me engano. Como é que Tem o Nando, que eu namorava na Ilha Bela. No dia a dia, isso tem um lado que fala mais alto, a questão pessoal ou a questão profissional? Trabalhar com família nunca é fácil, né? É minha irmã, é meu cunhado, é minha prima, são todas minhas tias, é minha mãe, é ex-namorado.
ex-marido da mulher do meu pai. Vocês não têm ideia, é assim, é bem peculiar. Não tem jeito, é família e várias vezes a gente se trata como família, mesmo no ambiente profissional, mas também o lado bom é que no dia seguinte tá tudo bem, sabe? Você costuma pensar no que os clientes estão achando da sua comida? Eu sempre tô preocupada se tá tudo bem, se não tá, se uma coisa não saiu. Tipo, eu pergunto muito, minhas amigas vêm aqui, pedem delivery, eu sempre falo, e aí, Nanda, como tá? Você comeu bem, Nanda? Tipo, uma amiga minha que frequenta muito aqui, eu sempre... Minha prima veio aqui ontem, eu na hora, Aline, como tá a comida? Como foi o atendimento? Puta, a comida tava ótima, mas o atendimento esqueceram de comandar meu prato. Isso aconteceu ontem. Aí eu já falo com o gerente, sabe assim, eu tô sempre... É uma preocupação, né, sempre. Se o cliente devolve o prato, assim, como é que você reage? Eu fico mal. Eu fico mal. Eu normalmente não cobro o prato e mando outro prato e mando uma sobremesa cortesia. Mas isso, como é que você... o sentimento que você tem? É que assim, gente, falando também de 16 anos de restaurante, acontece. Não dá pra ser irônico e falar, ai meu Deus, devolve um prato, meu mundo caiu. Não, acontece. Acontece, toda semana acontece. As coisas saem do padrão, são pessoas, um dia uma equipe falta, um dia... Faz parte. Então, eu tô acostumada com isso. No começo, eu lembro que no Maractai, bem no comecinho da Ilha Bela, uma vez uma cliente pediu uma sopa que a gente tinha de folha de limão e devolveu porque falou que estava incomível de tanto sal. E eu provei e estava extremamente salgada. Eu fiquei mal, chorei, acabou o meu dia, foi um terror. Hoje em dia, eu vou lá, provo, puta merda, tá salgado. Gente, eu dou 3 broncas ali, já arrumo, mando, entendeu? Uhum. Tenho mais maturidade emocional para lidar com isso. Como é que é trabalhar com você? Pergunta pra eles. Eu acho que é bem de boa. Uhum. Com emoção. Sim. Com emoção, sempre. Mas emoção o quê? Essa sua forma... Inquieta e lança isso, e lança aquilo, e muda tudo, e faz tudo de novo. E é com emoção. Mas eu acho que é legal. Aquela mítica da chefe Carrasco, você já foi esse personagem? Você já... Não. Zero. Sou firme quando precisa ser, se precisa, né, puxar a orelha ali pra alguma coisa, assim, mas assim, sou zero esse tipo que entra na cozinha gritando, falando palavrão. Zero. Acho que 15 anos, 16 anos de restaurante, eu passei, assim, 2 situações na minha vida que eu tive... Uma foi que eu tive que me intrometer numa briga de cozinheiros, e aí isso foi um estresse, uma gritaria. Uma briga física. Briga física. E... Não. Como é que foi estagiar no Noma? Nossa, foi uma experiência de vida, assim. Foi uma coisa bem puxada, fisicamente, assim, falando, e psicologicamente também. Muita pressão, totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido, que eu tinha aprendido. É um exército. É o que a gente vê em séries? Sim. É o que a gente vê em séries, você falou tudo. É isso mesmo. Parece que você tá num filme. É isso. Foi bem assustador, assim, pra mim, porque era zero o que eu tava acostumada, sabe? E a comida? Surreal. Pra mim, ele é um gênio, assim, uma coisa fora do comum, a criatividade dele é impressionante, mas ao mesmo tempo que é impressionante, toda a criação, também assusta o jeito que ele leva tudo, sabe? Uhum. Com a equipe, com a rotina desgastante, às 16 horas em pé ali, sem parar um segundo, é chocante, assim, tudo. Tudo é chocante, é tudo muito ao extremo. Imagino que a seriedade lá é bem diferente da forma como você lida com os seus negócios. Nossa Senhora, é o oposto, você não conversa, ninguém fala. Imagina, você chega aqui no EMA, meus cozinheiros estão ouvindo música, eu chego aqui, comenta, dá risada, normal, um ambiente normal. E lá as pessoas não é modo de dizer, tá? Você não pode falar. Tipo, eu começava a conversar alguma coisa com a Aline, minha prima, que foi junto comigo, né? Baixinho assim, já vinha alguém falar, por favor, silêncio. Você costuma comparar seus restaurantes com de outros? Costumo. Eu saio bastante para jantar, sabe? Eu gosto. E muito para ver o que tá rolando por aí, o que tá acontecendo, o que é diferente daqui, o que não é. E aí comparo, normal, assim, comparo o preço, eu tô sempre ligada nos preços.
Tudo, assim, eu vou num restaurante, eu olho tudo e rola comparação, sempre, com certeza. O que você menos gosta desse meio que você trabalha? Ai, tanta coisa, tô brincando, não é tanta coisa. Ai, eu não sei, puta, é difícil até pra mim explicar, mas eu tenho muita preguiça das panelinhas de chefe e das fofoquinhas que rolam. Eu não me envolvo em nada. Um dia eu dei uma entrevista e eles perguntaram quais as polêmicas. Eu falei, gente, não tem, não vai tirar de mim, porque não participo, não... mas e as fofocas? Eu falei, não tem, não participo, não vou, não... Tô totalmente zero, porque foi tão desgastante para mim o meu começo aqui em São Paulo. Eu falo que eu fui tão mal recebida em São Paulo, quando eu cheguei pelos chefes, eu era vista, aquela menininha, novinha, sabe assim? E assim, eu tinha uma assessoria de imprensa que assessorava a maioria dos chefes de São Paulo e contavam para mim e falavam. Eu fiquei assim, meio que eu gosto de eu tenho vários colegas, amigos, cozinheiros e tal, mas não participo de... Você não se sentiu absolutamente acolhida? Zero. Então, eu tenho um pouco de preguiça das panelinhas que rolam e fofocas do meio que comecei a me envolver, a ouvir, a participar de grupo e já saí. Hoje em dia, se perguntar, que grupo você tem de cozinha? Não participo de nenhum grupo. Pra não mentir, eu tô num grupo cozinheiras do Brasil que são só mulheres, tem 1 milhão de mulheres, né? Tanta gente que eu não consigo nem acompanhar, não falo, não vejo. Que foi um grupo legal que me puseram de mulheres, tal, mas é muito, enfim, não consegui acompanhar, mas não participo de nenhuma patota, sabe? Eu tenho, uma preguiça disso que se criou, e eu não sei se isso existe em outros meios. Eu fico pensando, fico vendo meu marido, que hoje trabalha com outra coisa, mas é arquiteto. Será que rola, patotinhas de arquitetos, um falando mal do outro, ou isso é uma coisa na cozinha, sabe? Sei lá. Inveja, talvez? Sei lá, não sei. Mas tenho preguiça. Você tem alguma frustração nesse meio, assim, como um chefe empresário? Não. Só toco minha vida e... Não. Por exemplo, uma coisa engraçada. Eu vou nos restaurantes de todo mundo. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço? Posto. Por quê? Alguém me pediu? Não, porque eu quero, porque eu acho legal as pessoas verem uma cozinheira naquele lugar. Eu sei o quanto é importante hoje essas mídias para os restaurantes. A gente sabe que hoje tem um peso gigantesco. Então eu sei o quanto vai ser legal para aquele lugar que é legal. Para incentivar. Para incentivar tal. Se você tivesse ideia da quantidade de cozinheiro que vem aqui, postão, tá? Não tô falando cozinheiro que não abre o Instagram. Tem? Não tô falando desse. Tem cozinheiros que postam tudo, vão até a esquina, posta. Vem, come, não posta nada. E os meus próprios cozinheiros reparam. E falam, chefe, você viu que o chefe estava aqui? Eu falei, vi. Aí eles falam o seguinte, você viu que eles não postou nenhuma fotinha? Eu falei, eu vi. Então, é aí... Quer dizer, não vi. Não vi. É aí que você sente a diferença, entendeu? É louco isso, né? Mas os chefes só postam do amiguinho. E eu recebo 1 milhão de chefes aqui o tempo inteiro. Tem chefe que vem, almoça com a família. Você entende o que eu tô querendo dizer? O que você entende por sucesso? Eu acho que sucesso, acima de tudo, é realização, né? É você estar realizada. Isso para mim, é o sucesso. Então, e sucesso é muito relativo, né? Então, às vezes, para uma pessoa, sei lá, o sucesso é atingir o tal faturamento que ela imaginou, para outra é ter fila na porta, a outra é ter lucro, a outra é o que você quis atingir ali, né? Quando você atinge o seu objetivo, você obteve sucesso. Então, para mim, o meu objetivo sempre foi realizar, fazer coisas. Você acha que o sucesso profissional teria vindo se você não tivesse também dedicado uma parte das suas atenções para realizações da sua vida pessoal, tem 3 filhos, isso realmente... Sim, eu acho que é muito importante. Eu acho que uma coisa caminha com a outra, sabe? Assim, hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente falando, mas também na minha vida pessoal. E acho que se eu não tivesse, por exemplo, eu sempre sonhei em ser mãe, sabe? Sempre foi um sonho muito claro, assim, pra mim. Talvez se eu não tivesse atingido isso, talvez eu não estaria feliz e não
seguiria como eu segui em vários caminhos, sabe? Eu acho que uma coisa complementa a outra. Você faz análise? Fiz muito tempo, parei. Aí voltei ano passado, parei de novo. Não, ano retrasado. Ano retrasado eu já parei de novo. Por falta de tempo. Sempre. Obrigado pela entrevista. É isso? É isso. Foi?